Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, dando sequência ao nosso estudo da CPAD Adultos, segundo trimestre de 2020, nós estamos concluindo as 13 reflexões dentro do contexto A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Pastor comentarista, pastor Douglas Batista, lições maravilhosas de edificação e de grande bênção para a minha vida e para a sua vida. Vou deixar aqui no card que você possa acender a nossa playlist aqui no seu portal bíblico com todas as lições já apresentadas aqui anteriormente, cada lição complementando a anterior de forma sequenciada, de modo a facilitar todo o seu aprendizado e estudo. E eu gostaria de fazer uma oração com gratidão ao Senhor, fechando este segundo trimestre de 2020 e que venha o terceiro trimestre, que venha uma nova revista, uma nova reflexão e nós seremos edificados para a glória do nome do Senhor. Vamos orar e depois desta oração nós iremos fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, nós oramos a Ti, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito que tome nossa mente cativa e nos traga iluminação, entendimento da Tua palavra. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, você que ainda não se inscreveu no seu portal bíblico, chegou a sua hora. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, compartilhe este conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, abençoe quem você ama através das nossas reflexões bíblicas, dê um joinha, compartilhe o nosso conteúdo e que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos para as leituras de hoje? O nosso texto áureo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. E a lição de hoje, o tema é a batalha espiritual e as armas do crente. A nossa verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E a nossa leitura bíblica está inserida na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 20. Tome posse da sua Bíblia física ou acompanhe a leitura aqui através da tela do seu smartphone, do seu notebook e acompanhe então a leitura desta tão bendita palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Esta é a leitura relacionada ao nosso assunto de hoje. E como falar a respeito de guerra espiritual, de batalha espiritual?
Este é um tema muito delicado, é um tema onde muitas ideias totalmente antagônicas aos princípios bíblicos têm se levantado nesses últimos dias. Muitos têm sido levados por ideologias meramente humanas e que nada tem a ver com o sentido bíblico, do sentido de uma verdadeira batalha espiritual. E talvez esse seja o motivo de estarmos aqui refletindo dentro de toda a epístola de Paulo aos Efésios. São apenas 6 capítulos, você pode fazer a leitura a partir do momento em que você se desligar deste vídeo, abra sua Bíblia e leia toda esta epístola e você será ricamente abençoado por este texto tão precioso das Sagradas Escrituras. Mas o que é a batalha espiritual de fato? E isso nós vamos avaliar a partir de agora dentro do nosso assunto de hoje. E eu quero dizer uma coisa para você. Esses dias me perguntaram sobre os nossos vídeos aqui no Portal Bíblico, sobre as edições, que os nossos vídeos não têm edições. E eu quero lhes dizer uma coisa, realmente os nossos vídeos não possuem nenhuma edição, são gravados de bate-pronto, então você vai me ver gaguejando, você vai me ver talvez respirando um pouco mais, você vai me ver fazendo todo o acompanhamento do conteúdo que está aqui na nossa revista de forma fluida e de forma totalmente natural. Então é assim que eu tenho desejado fazer os nossos vídeos e eu espero que você tenha sido, de fato, que você tenha sido edificado, que você possa ser edificado, de fato, por esta palavra, por estes vídeos aqui postados no seu portal bíblico. Então não se atenha a questões de edição. Futuramente, quem sabe podemos ter uma edição e deixar os vídeos um pouco mais fluidos, mas eu creio que assim, por hora, está funcionando muito bem. Então deixe o seu comentário aí a respeito disso, e também deixe o seu comentário a respeito das demais lições, se esse portal tem sido produtivo para a sua vida cristã, e eu espero que sim. Então hoje o nosso assunto, ele fala sobre a batalha espiritual e as armas que nós, os cristãos, nós devemos usar, as armas que nós temos prontamente disponíveis para a nossa luta no âmbito espiritual. Nós temos um objetivo geral, que é um objetivo proposto, que é interessante chegarmos no final da nossa reflexão e tenhamos então atendido ou atingido este objetivo, que é mostrar que o uso desta armadura de Deus assegura, veja, não talvez possa assegurar, ou quem sabe venha assegurar, mas não, assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Nós temos 3 pontos específicos e para cada ponto específico da nossa reflexão há um objetivo também específico que deve ser atingido, e o primeiro deles é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do cristão para esta batalha. O segundo, apresentar o campo onde ocorre esta batalha espiritual. E terceiro, saber quais são as armas espirituais que são indispensáveis para nossa vida cristã. Então esses são os pontos que nós devemos nos apegar com toda cautela, com muito cuidado, com muita reverência à palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados pelos discursos que ora se ouve por muitos ambientes aí a Brasil afora no que tange este assunto tão delicado. Este assunto de batalha espiritual, é interessante lembrar que infelizmente eu digo com um pesar no meu coração, infelizmente alguns têm subestimado por completo os ataques do inimigo e também as suas ciladas. E nós não podemos subestimar, embora ao longo desta reflexão você vai me ver afirmando, e eu afirmo porque eu tenho convicção desta afirmação, porque eu creio e eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu adversário é muito mais oportunista do que poderoso, e eu já tenho dito em muitas outras reflexões, eu tenho dito esta frase, mas nós também não podemos subestimar a força do nosso adversário. E segundo, outros agora enaltecem o poder do nosso adversário e acabam colocando esta força como em superioridade, ou em grau de superioridade diante
da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ignorando o fato de que Cristo já derrotou este nosso adversário lá na cruz do Calvário e que o Senhor Jesus então nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. A nossa introdução de hoje diz que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo vai convocar a igreja a lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam, de fato, se revestirem de toda a armadura de Deus, e é o que devemos aprender e é o que veremos a partir desta nossa reflexão. O mundo espiritual é uma verdade e a nossa luta espiritual também é uma verdade diária na vida do cristão. E hoje nós vamos aprender dentro da palavra de Deus, de uma maneira simples, objetiva e as ferramentas necessárias para que vençamos tais batalhas que estão fora do aspecto físico, mas estão diante de nós no âmbito espiritual. O primeiro ponto diz o preparo espiritual, então, do cristão para essa batalha. Primeiro, fortalecidos no poder do Senhor. Essa expressão está numa forma passiva, fortalecei-vos no Senhor. Indica que não temos em nós mesmos este poder. Nós não podemos nos fortalecer a partir da nossa própria natureza. Isso indica que nós precisamos estar centrados na pessoa bendita de Cristo e que o seu excelso poder nos é então conferido pela comunhão com Deus em Cristo Jesus por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo. Em 1 João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, nós temos uma verdade apresentada dentro do contexto bíblico que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio desta renovação da nossa mente. Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e em santidade. Ou seja, nos renovando em Cristo a nossa mente e também este novo homem que se reveste em santidade. E então ser cheios do Espírito Santo, como também Efésios 5, versículo 18 nos diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja, a vitória não pode ser alcançada e, na verdade, é impossível que alcancemos a nossa vitória por outros meios ou por outras ferramentas. Esta vitória não pode ser alcançada por outro meio. Me perdoe se você já ouviu de algum líder, de alguma liderança, né? Uma ferramenta, um meio para que você obtenha vitória, ou uma estratégia para que você vença. Veja, não há outra ferramenta, não há outro meio de ser alcançada a não ser através deste revestimento espiritual que nos é proposto, está gratuitamente diante de nós e nós podemos fazer uso destas ferramentas em qualquer momento, em quaisquer situações que estejamos vivendo. Mas, veja, conhecer as Escrituras sem a devida obediência, até mesmo frequentar os cultos sem que você não seja de fato convertido genuinamente, eu lamento dizer, mas isso não será suficiente. No campo desta batalha não pode haver esta incoerência. Eu não posso ser um membro que apenas tem o hábito de estar dentro de uma igreja. Eu não posso ver a vida cristã como algo rotineiro ou como algo da moda, mas eu preciso estar de fato
convertido, genuinamente convertido. A minha natureza agora não se compara mais com o aspecto de vida da antiga natureza, do velho homem, mas agora esta nova natureza, este novo homem se santifica e a sua mente é renovada em Cristo Jesus. Então não é o suficiente apenas visitar as igrejas, ser um membro que gosta de estar nas igrejas aos domingos. Isso não será o bastante. Não obstante, o poder de Deus está, veja, disponível para cada um dos seus fiéis, para poder pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que palavra forte e poderosa para a nossa vida. Se apega a esta palavra de fé, esta palavra de esperança, se apega a esta palavra e esteja convicto de que você terá êxito nas suas batalhas e você vencerá as densas batalhas das quais talvez você esteja vivendo neste exato momento da sua vida. Talvez este vídeo chegue até você no momento crucial da sua vida, no meio de dores, no meio de tantas coisas terríveis que nos sobrevêm nesses últimos dias. Talvez esta palavra seja uma flecha disparada pelo Espírito Santo em direção ao seu coração. E ao ouvir esta palavra, por favor, não endureça o seu coração, mas ceda voluntariamente à vontade do Espírito Santo de Deus. Renove a sua mente e que este novo homem possa produzir esta santidade tão preciosa que nos é para a nossa vida cristã. O segundo aspecto deste primeiro ponto diz que temos que ser vigilantes em toda oração e súplica. O apóstolo Paulo vai enfatizar essa necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os apóstolos vão tomar uma importante decisão. Não era razoável que eles continuassem servindo à mesa, mas eles agora instituíram o ofício diaconal e estes homens que foram ordenados diáconos estavam postos sobre um importante negócio, mas os apóstolos iriam se dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Veja, oração e palavra é como um avião que antes de decolar tem o seu combustível devidamente bem dividido e equilibrado nas suas asas, porque se uma asa tiver mais peso que a outra, esse avião pode ter um fim trágico bem logo após a decolagem. A vida cristã requer este equilíbrio entre oração e o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra. Não é possível entrar num combate ou neste combate especificamente sem a cobertura desta tão preciosa arma espiritual que é, de fato, a oração. Veja, eu gosto de dizer que a vigilância, entenda bem isso, antes de você formar uma opinião a respeito daquilo que eu digo, pense, se permite refletir a respeito daquilo que eu vou lhe dizer, tá bom? Então veja, eu gosto de dizer que a vigilância precede ou deve preceder uma vida de oração. Em Lucas capítulo 21, versículo 36 diz: vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. E diz: está em pé diante do Filho do Homem. Este é o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Mas nós vamos ver lá no Getsêmani e nós vamos perceber que Jesus, quando retorna daquele momento de dor e de pavor precedendo a cruz, quando na sua oração ele chegava até mesmo a suar gotas de sangue, veja, naquele momento ele vai encontrar os seus discípulos adormecidos e a expressão de Jesus é: vigiai e orai. A vigilância deve preceder uma vida de oração. A expressão aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer ou em quaisquer circunstâncias e oportunidades.
Paulo, aos irmãos de Tessalônica, ele diz: orai sem cessar. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Por isso eu sempre digo que a vigilância deve preceder a oração. O próprio Cristo nos ensina, e esta é a palavra: vigiai e orai. Em Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Que palavra gloriosa esta! Nem agravado o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Mas veja, aqui entra o aspecto da vigilância, porque Isaías diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados então encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Veja, aqui a responsabilidade pela quebra deste vínculo de comunhão jamais parte da parte de Deus, mas sempre parte de mim e parte de você. Os ouvidos de Deus sempre estão abertos, seus olhos sempre estão atentos, mas são os meus pecados, são os vossos pecados que fazem esta separação. Esta é uma reflexão que deve ser feita imediatamente. Não deixe para depois. Esta é uma reflexão que deve ser feita imediatamente, pois esta preserva o crente, ou seja, esta vida de oração preserva o cristão das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124, verso 7 diz: a nossa alma escapou, louvado seja Deus por isso, como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós conseguimos escapar. Vigiemos então em oração e em súplica. Entenda, a vitória contra o mal somente é possível por meio deste fortalecimento espiritual que se dá através da oração, e nós então alcançamos este poder gracioso, extraordinário da parte de Deus. O segundo ponto fala sobre o campo da batalha espiritual. Conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. Essa expressão ciladas do diabo que nós vemos em Efésios 6, capítulo 11, em Efésios 6, versículo 11, diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso indica, essa expressão ciladas do diabo indica as armadilhas que foram de forma articulada, né? E são articuladas perversamente pelo reino das trevas, com o único intuito de tentar arruinar a nossa vida e arruinar a igreja de Deus. O diabo não aprendeu ainda que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Se existe algo que nós podemos aprender com o diabo, e sim, não se escandalize, nós podemos aprender algo com o diabo, se chama resiliência, porque ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que chegará o dia em que Cristo pisará sobre a sua cabeça através da sua igreja, mas mesmo assim ele mantém-se firme no seu propósito de tentar arregimentar pessoas, trazer pessoas para o seu lado, e tenta tocar até mesmo nos escolhidos. Então veja, o líder desta orquestra que vem contra nós, este líder deste reino é identificado como Diabolos, e dentro da palavra de Deus a própria expressão diabo fica bem clara nas versões que temos lido. E isso significa caluniador, acusador, e é somente isso que nós podemos encontrar no nosso adversário. O seu propósito é justamente esse: roubar, matar e destruir. Então veja, mas Cristo se manifesta justamente para desfazer todas as obras do nosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos traz um conselho extraordinário que é: sede sóbrios e vigiai. Veja, mais uma vez aqui, a vigilância é posta em cena. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
ele é um imitador barato, vive ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados, então ao nosso derredor ele vem bramando como leão, tentando enganar. Nós sabemos que de fato o leão da tribo de Judá é aquele que peleja por mim e peleja por você. Não sejamos enganados por esse bramido que está ao nosso derredor, porque ele vem bramando justamente com a intenção de nos enganar. Esta é talvez uma das suas funções, das quais ele tem muito êxito, e nós temos que ter muito cuidado e cautela. Tomado de fúria por meio do espírito de erro, ele prepara laços e também projeta alguns propósitos para destruir a igreja de Cristo. Algumas destas astúcias são, veja, primeiro, confundir a verdade com a mentira. Confundir a verdade com a mentira. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos perceber que é justamente isso que acontece. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos perceber que o Senhor dá uma ordem: vocês não podem comer, né? Aliás, vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim, menos da árvore que está lá no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, porque se comer, vai morrer. E a serpente, de forma tão sinuosa, de forma tão cheia de astúcia, diz: nada, de fato podem comer porque vocês não morrerão. Veja, então a verdade dita por Deus foi através da boca da serpente confundida, e houve então a queda do homem. O seu desejo também está em deturpar as Escrituras. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. O quarto ponto, falsos sinais. Isso daqui é extremamente importante. Redobre a sua atenção neste ponto, falsos sinais. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 7 ao versículo 9, o texto diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. E aqui são temas escatológicos que devem ser vistos de forma criteriosa no conteúdo escatológico, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse então nós temos que ter essa cautela. O texto bíblico nos instrui a ter esta cautela. Então nós não sejamos enganados, irmãos, em nome de Jesus, não sejamos enganados. A esse cuja vinda, veja, é segundo a eficácia do nosso adversário e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É o texto que finaliza, versículo 9 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Também ele tem o desejo de fazer o quê? Acusações. Ele é o nosso acusador. Outro ponto, o sexto ponto, semear incredulidade. Semear incredulidade. Sétimo ponto, promover ideologias anticristãs. Veja, ideologias antibíblicas, heresias sendo apresentadas dentro das igrejas como se fosse uma verdade bíblica. Nós precisamos de um discernimento espiritual para que nós não sejamos enganados. Quando falamos sobre a mentira com um aspecto de verdade, você já ouviu a expressão factoide? Factoide tem o sentido de uma mentira que ela é tida por verdade porque ela é repetida diversas vezes e a partir de um tempo ela passa a ser vista como uma verdade, quando na verdade é uma mentira, absolutamente uma inverdade. Diante desse quadro terrível, o texto sagrado nos vai ordenar. É uma ordem, é uma palavra imperativa, uma palavra direta. E aqui também há uma ordem para uma ação. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui o texto não diz que Deus vai revesti-lo, diz que você deve se revestir e você busca este revestimento através de uma vida de oração. O conflito contra o reino das trevas.
O apóstolo Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e também não é contra o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha ela não é física, mas ela é travada no mundo espiritual. Esse conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do nosso adversário, mantém os homens na escuridão. Porque, veja, o mundo jaz no maligno. Sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo aí fora está no maligno. Veja, nessa metáfora, e metáfora nada mais é que uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, fica claro que o cenário do campo dessa batalha é como um soldado, ela é espiritual, ela é totalmente espiritual. É por isso que os textos de Efésios 6, 11 e 12 nos dá esta ordem: revestivos de toda a armadura espiritual, ou de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, porque esse conflito ele é muito particular, ele é pessoal, mas também se revela que se dá no âmbito coletivo, no aspecto igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, nós repete o conselho que aqui já lemos: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. A ferramenta é resiliência, manter-se firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem também aos vossos irmãos aí fora, os vossos irmãos na fé, que também passam pelas mesmas adversidades as quais nós também passamos. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Veja, eles são poderosos, e aqui eu abro um parêntese, são poderosos sim, mas são mais oportunistas do que poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que agora estão sob o comando do nosso adversário e o nosso adversário exerce domínio sobre eles. Segundo, eles são malignos, são opositores, eles contrastam aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é santo. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a esses demônios que empregam seu poder destrutivamente e unicamente para o mal. Terceiro ponto, são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. E aqui, mais uma vez, a sua astúcia é o seu ponto principal. Eles são oportunistas, por isso você deve fechar todas as brechas. É por isso que você deve, de fato, estar revestido desta armadura de Deus e cada um dos seus pontos não pode estar mal alocados no seu corpo. Veja, é extremamente importante porque eles são cheios de sutilezas e maquinam a nossa queda e, por conseguinte, a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. E a pergunta é, por que deveríamos temer? Por que deveríamos bater um joelho no outro diante do nosso adversário? Não, essa não é a postura da igreja, essa não é a postura daqueles que estão em Cristo. Deus tem todo o poder. Sou contra aquela ideia maniqueísta que prega um dualismo entre o bem e o mal, que coloca o Deus em mesma proporção de poder que o nosso adversário.
como aqueles filmes, né, daquelas gerações anteriores e até nas novas gerações, em que existe uma luta ali entre o bem e o mal e há um poder equiparado. E veja, nunca se esqueça disso. É o conselho que eu te dou, nunca se esqueça disso. O diabo é uma criatura e Deus, ele é criador. Veja, o diabo é criatura, Deus é criador. Como eu posso colocá-los em pé de igualdade? Eu não posso. Eu não poderia colocar o nosso adversário e o meu Deus, o seu Deus, em pé de igualdade com o nosso adversário, não. O profeta Isaías diz, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem? A pergunta é, quem impedirá? Não há no mundo dos homens alguém, não há no mundo espiritual alguém que possa se levantar, se opor a Deus, fazer oposição a Ele e permanecer de pé. O inimigo ainda usa sua astúcia, porque Deus está só olhando e permitindo, dando linha para que ele vá. Mas uma hora o Senhor vai puxar o anzol que está no nariz dele e ele vai ter que ficar pianinho diante de Deus. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que tem poder no céu, na terra e sob a terra. É este Deus que nos auxilia, e isso você deveria até glorificar o Senhor aí onde você está. É esse Deus que nos auxilia no tempo de crise, no meio das batalhas. É Ele que peleja por nós e nós ficamos aqui só em oração e observando o livramento que Deus está propiciando em favor da minha vida e em favor da sua vida. Então veja, somos incentivados a lutar. E temos que lutar. E como lutamos? A resposta é clara, é simples. Em oração nós lutamos. Aquela oração densa, aquela oração que às vezes você sente a tensão ali no seu corpo físico, aquela oração que de fato você batalha com Deus e aquela oração que você às vezes em gemidos fala com Deus. E ali o Espírito Santo ouve e no mundo espiritual as fronteiras são abertas e o nome do Senhor é glorificado. Então veja, oremos com intensidade, oremos com sensatez e busquemos ao Deus que garante vitória. Sobretudo vencer é o fator principal da igreja, pois o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja, está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios 1, versículo 21, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, esta palavra ela é poderosa para o nosso coração. Esta palavra ela é extremamente poderosa para a nossa vida, né? Eu sei que ao longo dessas reflexões, dentro deste contexto, ao longo da reflexão dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, muitas foram os esclarecimentos que o Senhor trouxe ao nosso coração através destes estudos. Terceiro ponto, as armas espirituais que são indispensáveis, veja, são indispensáveis ao cristão, a armadura completa de Deus. A imagem aqui que o apóstolo Paulo faz uso é uma linguagem totalmente retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta aos Efésios, obviamente, o apóstolo Paulo orienta ou dá uma orientação que não é para usar armas próprias, mas devemos tomar o equipamento dado por Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Então, nós não temos arma própria alguma capaz de dar-nos vitória e êxito nestas batalhas no âmbito espiritual. E veja, após receber então esta armadura, o conselho é resistir, né? A armadura te dá habilidade para resistir. Isso quer dizer que a luta vai ser ferrenha, a luta vai ser dura, vai ser difícil,
mas você, devidamente equipado com esta armadura de Deus, você pode resistir no dia mau. E havendo feito isso, você deve permanecer firme, deve permanecer constante e deve permanecer abundante em Cristo. Resistir bravamente é o nosso dever e marchar contra estas potestades do ar. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Veja, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado durante o combate. Nesse sentido, aqui faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade deste soldado. Só lembrando que cingir os lombos de uma forma bem simples, nada mais é do que fazer um calção daquelas vestimentas longas e que você tenha então mobilidade, agilidade para seguir a sua caminhada cristã. Segundo, vestir da couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção justamente para os órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar justamente estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona a mim, proporciona a você, e também esta prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, aos Romanos 1,16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois este evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Longo, retangular, feito geralmente de madeira ou couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se aqui à nossa fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo nosso adversário. E veja, quando você se habilita para fazer essa defesa, o seu adversário vai tentar avaliar o seu nível de defesa. Entendendo o seu nível de defesa, tende-se a ele aprimorar o seu nível de ataque. Então, nós nunca devemos baixar a guarda e sempre buscar esta defesa no mais alto nível. O capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado geralmente por cobre ou bronze, o capacete serve de proteção para a nossa cabeça, obviamente. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção de plena salvação no último dia. E também fica clara a ideia de que preserve a nossa mente dos dardos inflamados lançados pelo nosso adversário. Haja vista que as batalhas geralmente se dão no campo da nossa mente. Terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego aqui para ela é makaira, identificada como uma espada curta. Isto significa que o combate ele é pessoal e esse enfrentamento ele é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós temos um texto maravilhoso que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? Para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda boa obra. Hebreus 4,12 também é um texto áureo dentro deste contexto, porque diz, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto também para derrubar as fortalezas do nosso
adversário. Veja, aqui há, dentro da nossa lição, a ideia de armadura de Deus para nós. A parte da armadura, o cinto, a couraça da justiça, os sapatos, escudo, capacete, a espada e a função de cada uma dessas partes, né? Como a verdade, a retidão, a paz que vem das boas novas, a fé, a salvação e a palavra. Então, concluindo a nossa reflexão, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido desta armadura espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ser grato a você que ficou até agora. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que de fato traga grande edificação para a sua vida. São 13 reflexões dentro deste contexto da carta de Paulo aos Efésios. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Esta palavra, de fato, ela é enriquecedora. Você que ficou até agora, não deixe de se inscrever neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu joinha, né, como uma forma de nos incentivar a continuar a produzindo mais materiais para este canal. E você também pode compartilhar este conteúdo nas suas mídias sociais, no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Você tem plena liberdade para divulgar este trabalho. Então que Deus abençoe a sua vida e eu rogo ao Espírito Santo de Deus que possa visitá-lo e que ele possa trazer ainda mais entendimento sobre este assunto proposto e ministrado. É o que eu peço e eu peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.